1 Pedro, capítulo 2, do verso 6 ao verso 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso está nas Escrituras: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Pai amado, eu peço que o Senhor nos oriente agora na leitura e na exposição da Tua palavra. Nos abençoe, ó Pai, e abra os nossos corações e mentes para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que significa ser crente? O que significa fazer parte de uma igreja? O que significa ser do povo de Deus? Talvez esses conceitos estejam tão perdidos hoje numa maré de ser comum ser evangélico, né? Participamos de um congresso durante essa semana, no qual foi feito várias análises em relação à porcentagem de evangélicos que há no Brasil, cerca de 40%. E como essa porcentagem não reflete a realidade daqueles que são fiéis a Cristo Jesus. Nós vamos ver hoje o porquê disso. Durante esses próximos 4 domingos, mais os próximos 3, eu vou tentar mostrar para os irmãos, vou tentar convencer aos irmãos, a partir do princípio, da prática e da consequência de sermos crentes em Cristo, que nós não somos brasileiros. Que esses 40% que se refere ao povo evangélico brasileiro não se refere ao povo de Deus, por conta da prática, por conta do princípio primeiro, depois da prática e da consequência dos atos desse povo, desses 40%. Nós não somos brasileiros. Nós não somos sul-americanos, latino-americanos. Nós não fazemos parte dessa terra, em sua natureza, em sua realidade. O apóstolo Pedro escreve essa carta exatamente para demonstrar isso para um grupo de cristãos que estava sendo perseguido tanto externamente quanto internamente. O mundo não aceita o evangelho puro e simples, como está escrito aqui nas Escrituras. Por isso, esses 40% de evangélicos representam muito mais um nicho de gosto e de vontade daqueles que preferem um outro tipo de culto. Um culto que não seja o católico, ou espírita, ou budista, ou qualquer outra religião. É simplesmente mais uma, que é maleável a partir das necessidades do povo, e por isso agrada tanto e por isso cresce tanto. Quando nós entendemos o evangelho, a nossa situação vai estar parecida com este grupo, no qual Pedro escreve essa carta, um grupo que está sendo ameaçado pela posição que toma. E Pedro vem reforçar a posição deles, dizendo quem eles eram, em princípio, em prática e em consequência dos seus atos. Ele relembra a partir dessa carta qual é a identidade daquele povo. E a primeira coisa que a gente percebe nisso daí é que muitas vezes parece-nos que estamos no lugar errado. Somos estranhos na nossa casa, estranhos no nosso próprio lar. Antes de vir para cá, por um acaso, eu ouvi um vídeo do Rodolfo Abrantes, o ex-Raimundos.
Talvez o pessoal mais novo não conheceu, mas é da minha época de adolescência. Teve uma banda que estourou muito no Brasil, uma banda de rock, chamava Raimundos, né? A música mais conhecida dele, Mulher de Fases, né? Que falava de uma namorada que era complicada. Enfim, a música dele era uma música para adolescentes, uma música que não trazia muito conteúdo, na verdade trazia conteúdo ruim. E ele se converte há quase 11 anos atrás, quase 12 anos atrás, eu acho que por volta disso. E ele fala que a própria banda, os seus próprios amigos, sua própria família, que ele considerava como família, rejeitaram o que ele era agora. O rejeitou em relação ao seu princípio, à sua forma de vida. Deus entrou de forma milagrosa na vida desse rapaz e mudou. Mas isso transformou ele num estranho. Mas muitas vezes nos sentimos assim. E nos sentimos assim porque quando somos transformados, ou quando fomos transformados, nós deixamos de ser quem nós éramos. É isso que foi demonstrado na ceia. Nós morremos para o mundo. E agora, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, com um objetivo muito claro: proclamar as virtudes daquele que nos chamou da escuridão para a luz. A palavra do Evangelho é palavra radical, de mudança. Mudança de coração e, consequentemente, mudança de obra. E é isso que Pedro vai trazer de novo à mente desse povo. Volte comigo no capítulo 1, verso 1. Pedro vai dizer que nós somos raça eleita. Por que somos raça eleita? Começa assim a carta de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro, enviado de Jesus Cristo. A palavra apóstolo significa isso. Ele foi enviado a essas pessoas que são forasteiros, eleitos e forasteiros da dispersão em cada uma dessas regiões. Pessoas que não faziam parte daquele povo, mas tinham sido eleitos pelo próprio Deus para que fosse parte do povo de Deus. O verso 2 vai dar consciência disso. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A primeira coisa que ele demonstra é que essas pessoas foram separadas pelo próprio Deus para santificação e obediência. Esse povo não era mais um povo que poderia escolher ou poderia viver pelas suas próprias vontades, mas pelo contrário, eles tinham sido eleitos, escolhidos, separados pelo próprio Deus na aspersão do sangue de Cristo. Ou seja, no colocar do sangue de Cristo acima das suas cabeças, no derramar do sangue de Cristo acima das suas cabeças, ao ponto deles se tornarem filhos de Deus como nós somos. Esses agora são santos, são separados, são obedientes, ou pelo menos devem ser. Esse é o primeiro ponto que eles colocam. Essas pessoas são eleitas. Nós fazemos parte de uma raça diferente, de uma raça eleita por Deus, com o sangue do próprio Cristo em nós. Somos eleitos, somos regenerados. É isso que está no verso 3. Temos um novo nascimento. Olha só o verso 3 comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, nos deu um novo nascimento. Somos uma nova criatura. A minha identidade diz que eu tenho um pai e uma mãe, o Jocíder e a Celeide. Pedro está dizendo que eu nasci de novo, que Deus me deu um novo nascimento, um nascimento no Espírito Santo, no qual transformou Deus no meu pai. Eu ainda continuo sendo filho de Jocíder e de Celeide, mas também sou agora irmãos deles em Cristo Jesus, porque eu tenho uma nova identidade. E Ele nos regenerou com um objetivo claro. Nascemos agora com um objetivo.
para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora eu estou vivo para uma viva esperança. Eu espero algo real. Eu espero algo concreto, não morto. Qual é a expectativa da vida de um homem comum, a não ser o próprio caixão? A não ser o próprio cemitério? E diga, qual é a esperança? Qual é o plano de futuro ou de previdência que pode te garantir vida eterna? O novo nascimento nos dá uma esperança real, a esperança na ressurreição de Cristo Jesus. Porque Ele ressuscitou e agora eu também ressuscitarei, porque estou unido com Ele no sangue dEle. Essa viva esperança foi nos dada, e não só uma viva esperança, mas uma herança. Olha o verso 4 comigo. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Uma herança que não se corrompe, que não é suja, não tem mancha e não murcha, não se perde com o tempo, imarcessível. E não só isso, mas foi reservada para nós nos céus. Essa esperança tem que estar viva. Nós temos que ter consciência que fazemos parte disso, dessa esperança, de recebermos essa herança. Uma herança que não se acaba. Pela traça, pela ferrugem, pelo tempo. Eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus. E agora, tenho uma herança que não se acaba. Herança que é guardado para nós outros, para nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Nós somos eleitos, regenerados e guardados pela fé. Tudo isso que eu disse é certeza no seu coração, porque você tem um elemento dado pelo Espírito Santo. Qual é o nome desse elemento? Fé. Eu creio nisso. E é isso que me faz viver. Por isso eu tenho que exultar. Eu creio de todo o coração. Eu estou alegre. Apesar de que por breve momento sofro neste tempo. Sofro nessa vida. Ele vai dizer isso no verso 6. Nisso exultais. Embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Exultarei, apesar das dificuldades. Louvarei, apesar das dificuldades. Dificuldades que, ao contrário de me derrubar, me trarão força para louvar cada vez mais forte e mais firme e mais alto. Essas dificuldades que me motivam e não que me derrubam. Porque eu tenho um Deus forte. Eu tenho vivo em mim a esperança que me foi dada na cruz. Eu tenho a certeza da herança que não se acaba. E essa força que eu tenho. Sou eleito, regenerado e guardado pela fé. Isso é ser nação santa. Isso significa ser santo. Isso significa fazer parte da raça eleita, do povo escolhido. Deus fez essa obra na sua vida. E sendo nação santa, nós podemos observar a partir do verso 13. Quais são as atitudes desse povo? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. A primeira coisa, entendendo que somos eleitos, regenerados e guardados pela fé, somos uma raça eleita, nós entendemos agora que pertencemos a Cristo de forma especial. E a nossa vida então nos leva a entender que temos que ser sóbrios, conscientes do nosso caminho. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Vocês não são ignorantes mais.
Vocês sabem que foram eleitos, vocês sabem que nasceram de novo, vocês sabem que são guardados pela fé. A pergunta que a gente fez hoje de manhã na escola dominical: por que voltar aos rudimentos do mundo? Por que voltar às paixões antigas e se amoldar às paixões do mundo, à escravidão que o mundo te impõe? Sejam sóbrios, tenham consciência e clareza do caminho a ser traçado. Não percam tempo da sua vida. Lembrem-se que vocês foram chamados com um propósito: viver a viva esperança, esperando esta herança, proclamando as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. O verso 16, verso 15, melhor dizendo, vai dizer: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Verso 17 diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse Senhor julgará todo homem, toda mulher, independente de onde ele nasceu, do jeito que ele nasceu e o que ele viveu. Entendendo isso, portarei com temor, portarei com respeito em relação a esse Deus. E por isso o meu procedimento deverá ser santo. Deverei me tornar santo como Deus é. É isso que está no verso 16. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ele nos elegeu, Ele nos regenerou, Ele nos guarda pela fé para sermos santos como Ele é. Sou uma raça eleita e uma nação santa. Por isso podemos louvar o nome de Deus com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Ele dá exemplos de vários profetas que viveram assim. Do verso 10 até o verso 12, você vai ver esses exemplos. Homens que foram santos, homens e mulheres que entenderam que foram eleitos, regenerados, foram guardados pela fé e por isso foram sóbrios e santos no seu tempo. A consequência disso geralmente foi perseguição, foi prisão, foi morte, foi tribulação. Você sabe por quê? Porque éramos estranhos. Eram estranhos em seu próprio lar. Talvez você tenha essa experiência. Eu tenho, de certa forma. Não na minha casa, do meu pai e da minha mãe, mas na minha família de uma forma geral. De você ser aquele que é... Ele é legal, é gente boa, a gente ajuda porque é família, porque é sangue. Mas você se sente um estranho lá dentro e eles te sentem como estranho. Porque você professa Jesus Cristo. Não é fácil ser estranho no lar. Não é fácil ir contra a tradição de sua família. Mas lembre-se que você agora faz parte dessa raça eleita. Você faz parte de uma nação santa e não uma nação pecaminosa como nós temos agora. Uma nação de pessoas embriagadas. Um país onde bonito é se embriagar de poder, de sexo, de álcool, drogas. A Bíblia diz para sermos sóbrios. E a nação que nós temos está totalmente perdida no seu próprio prazer. Eu quero me livrar dos problemas. E por isso, vou trabalhar a lei, a polícia, a economia, para que eu seja feliz. Para que eu me embriague em todo o prazer e conforto desse mundo. Lembre-se, meus irmãos, vocês nasceram de novo. Vocês não fazem parte da família de vocês.
como vocês pensavam. O sangue de vocês agora é de Cristo. Segundo, vocês não fazem mais parte deste povo. A cultura de vocês não é a cultura brasileira, deve ser a cultura de Cristo, moldada pelo próprio Cristo. Ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Se formos para o verso 22, nós vamos ver o sacerdócio real. Ou a prática desse sacerdócio. Olha comigo. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Ou seja, observando tudo aquilo que nós vimos lá atrás. Nascemos de novo, fomos eleitos, nascemos de novo, fomos guardados pela fé. Agora em sobriedade somos santos porque Deus é. Temos um amor fraternal. E portanto, qual que é a ordem? Amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Amai-vos de coração uns aos outros de forma ardente. De forma real, de forma intensa. Olha para o seu lado. Quantas pessoas estão sentadas aí no banco? Quem é que você conhece? Vou falar conhece de forma intensa. Quem é que você ama de forma ardente? Amor fraternal. Olha o verso 23. Olha o motivo por que nós temos que fazer isso. Pois fostes regenerados. Vocês nasceram de novo para isso. Para ser esse sacerdócio, exercer esse papel de filho de Deus nessa terra, da ligação do amor de Deus com a terra, com aqueles que estão do seu lado. Isso é ser sacerdote. Vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavra foi colocada no seu coração. E de forma ardente agora, ame o seu próximo. Ame aquele que está do seu lado. Pense na sua necessidade e coloque ela acima da sua. Conversando com as minhas filhas hoje, cheguei do almoço, da escola dominical, fui para o almoço. E aí estava passando na TV aquele desenho, Frozen. Né? Tem muita coisa complicada, esquisita naquele desenho, mas eu achei engraçado a definição de amor do bonequinho de neve, do Olaf. Não sei quem já assistiu esse desenho, quem tem filha menina já assistiu. Perguntem para ele o que é amor. Eu não sei o que é amor, mas eu acho que o amor é colocar a necessidade do outro acima da sua. Eu falei, olha só uma coisa legal do desenho. Porque é exatamente isso. Amar de forma ardente é exatamente isso. É entender que você é o mais baixo de todos os servos. E os outros precisam ter a necessidade deles supridas a partir da sua obra, do seu papel como sacerdote, como filho de Deus. Amar de forma ardente. É isso que está dizendo, porque toda a carne é como erva, toda a sua glória é como flor da erva. O que é que você pode conquistar para você se você é finito? Se sua vida vai se acabar? A não ser que você seja regenerado, eleito, regenerado e tenha uma viva esperança guardada pela fé. Aí é diferente. Aí eu entendo que nenhum dos meus empregos, do meu trabalho, do meu salário, ou dos meus prazeres são importantes nessa vida. Mas a obediência a Deus, isso sim que me faz ter sentido. É isso que me faz ter sentido. Amai-vos de coração, de forma ardente. Versículo 25 vai dizer: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta palavra que vos foi evangelizada, isso é evangelho. Amar de forma ardente. E não só isso, capítulo 2 começa falando exatamente do que esse evangelho é.
Olha só, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e hipocrisia e invejas, e toda sorte de maledicências, coisas que fazem parte do antigo homem. Por isso ele está falando de despojar, de tirar. Isso não mais me pertence, porque agora sou sóbrio em busca da santidade de Deus. Por isso eu vou amar ardentemente, despojando de tudo isso. Olha o verso 2. Desejai o quê? Outra vez ardentemente? Ardentemente o quê? Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Uma palavra que pode ser traduzida, e é melhor traduzida, como leite lógico, intelectual. Para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Qual é esse leite que ele está dizendo aqui? É a palavra de Deus. É isso daqui que nós temos nas mãos hoje, traduzido na nossa língua. Em várias versões, para que você possa ler de forma clara e aprender dela. O leite puro da palavra, que vai nos dar crescimento para a salvação. Sou eleito, regenerado e guardado pela fé, por isso sou santo. E isso me dá a capacidade de amar de forma ardente, e não só isso, mas aprender de forma ardente a palavra de Deus. Como sacerdote que nós somos. Somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, ele coloca essa condicional. Se não há um desejo ardente a esse leite, se não há esse amor ardente ao próximo, será que você tem o seu Senhor, o Senhor como o Senhor da sua vida, Jesus como o Senhor da sua vida? São perguntas que você tem que se levantar todos os dias. Porque eu tenho o princípio, nasci de novo. Eu tenho santidade, ou pelo menos busco ela, entendo que ela é obediência a Deus. E tenho desejo no meu coração de amar ao próximo, pois sou regenerado. E de desejar ardentemente a palavra para o crescimento da salvação. Nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Olha o verso 4 comigo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele fala de Cristo. Chegando para ele, a pedra que vive, o próprio Jesus, que foi rejeitado pelo homem, foi crucificado. Mas para Deus, essa pedra é eleita e preciosa. Uma pedra que é angular, é colocada no alicerce de um prédio construído pelo próprio Deus. Olha o verso 5. Também, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse Cristo foi colocado como pedra angular, uma pedra rejeitada, uma pedra preciosa rejeitada pelo homem, foi colocado no alicerce de um prédio. Um prédio que Deus usou pedras vivas para construir a sua propriedade, a sua casa, o seu lar. Para que não nos sentíssemos mais estranhos no lar, mas agora partes do lar. Do lar que Deus nos deu. Nós somos essas pedras. Somos propriedade do nosso Senhor. Somos a casa de Deus. Desde que a igreja iniciou, não havia prédios que representassem a glória de Deus, mas pessoas. Não há mais lugar santo. Não tem como haver propriedade e riqueza em torno do povo de Deus, porque o povo de Deus são vidas, vidas que são rejeitadas pelo próprio homem. Qual é o valor de uma vida para o homem? É nada.
Mas para Deus vocês são preciosos, porque vocês fazem parte da casa que Ele está construindo. Casa que Ele prometeu ao próprio Davi que Ele construiria com suas próprias mãos. Um templo que o próprio Cristo disse que Ele construiria em 3 dias, em seu próprio corpo. Nós. E esse prédio precisa estar bem estabelecido e bem firmado. Somos propriedade de Deus e não mais donos do nosso próprio nariz. Fazemos parte da casa dele, cada um de nós. E aí nós entramos exatamente nesse texto. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Nós somos parte desse prédio, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não podemos nos misturar com o que o mundo é, mas sim influenciá-lo pelo poder e sabedoria dado a nós. O nosso casamento tem que refletir isso, a criação dos nossos filhos tem que refletir isso, a educação e a influência no mundo tem que refletir isso. Porque somos um prédio claro, uma torre construída, demonstrando que Deus está presente através da igreja. Porque fomos eleitos, porque somos santos, somos sacerdotes em amor e somos propriedade de Deus. Nós não fazemos parte deste mundo e é por isso que Ele nos rejeita. A nossa palavra significa palavra de destruição para eles. O império deles vai cair. E é óbvio, eles não vão aceitar isso. E é isso que está escrito aqui no verso 7, olha comigo. Aliás, verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O mundo não aceita porque Jesus Cristo é tropeço. Portanto, viver Cristo é ser estranho dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio país, dentro da sua própria família. Mas eu quero dizer para vocês que nós fazemos parte de uma outra raça, de um outro povo, de uma outra nação, de uma outra religião. Vocês fazem parte de uma outra família. E é essa família que eu convido e convoco a cada um de vocês a fazer parte de forma real. A não perder tempo tentando construir os seus próprios sonhos, mas ganhar tempo para salvar outras vidas. Os seus sonhos já foram concretizados na morte de Cristo. Você tem vida eterna nele. Vive uma viva esperança, uma herança que não se perde. Porque nós somos raça eleita, sim, somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. Qual é o propósito? Está no verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. E não tinham alcançado misericórdia, mas agora têm a misericórdia dele no sangue de Jesus Cristo. É para ser diferente mesmo. Até mesmo rejeitado, se for necessário. Porque fomos eleitos, regenerados e guardados pela fé. Mantemos a sobriedade no mundo que é embriagado. Mundo que está perdido. Porque somos santos, porque Deus é santo e nos ordena a ser. Sendo santo, amamos ardentemente aquele que está do nosso lado. Buscando sempre orientação de forma ardente para crescimento na palavra dele. Para sermos o prédio construído para a glória
de Deus. É isso que Pedro está trazendo de volta. Exultem, alegrem-se por quem você é. Vocês são raça eleita, alegrem-se por isso, sejam felizes. Vivam essa viva esperança com toda a alegria e toda a força do seu corpo. Assumam quem vocês são, de forma real e santa. Não percam esse tempo. Eu sou crente, sim. Sou presbiteriano. Sou fiel a Jesus Cristo. E por isso viverei de forma santa, mesmo que isso me traga dificuldade. Cumpra o seu papel, amando o seu próximo. Viva isso de forma ardente. E ame a Deus acima de todas as coisas, aprofundando na sua palavra. E por fim, se entregue ao seu lar. Se entregue ao seu Senhor. Se entregue ao seu Rei. Viva essa casa. Construa essa casa. Sonhe com essa casa. Eu digo sempre, se essa cidade de Itapetininga entender Cristo Jesus como Rei, construiremos algo aqui muito maior do que qualquer outra coisa a ser construída nesse país. Construiremos a casa de Deus aqui estabelecida. Mas não esperem que isso será de fácil aceitação para o mundo. Alegrem-se por quem vocês são. Assumam quem vocês são. Cumpram o seu papel e se entreguem completamente a esse Senhor. Vocês podem ser considerados estranhos, mas Deus te considerará pedra preciosa. E o que importa, meu irmão, é o que Ele pensa, não o que os outros pensam. O que Ele pensa é o que importa. Para Ele eu não sou estranho. Para Ele eu sou filho. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Antes vocês não tinham misericórdia, e essa é a situação daqueles que estão lá fora não ouvindo essa palavra. Mas agora vocês alcançaram essa misericórdia. Vivam isso. Sejam isso. Alegrem-se com isso. Se entreguem a isso. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, na Tua presença, ó Pai, nós queremos agradecer por essa esperança que o Senhor tem nos dado. A esperança de encontrarmos o Senhor muito em breve. A esperança de podermos, ó Pai, viver essa esperança. E eu peço, ó Pai, que o Senhor nos mostre isso, mostrando quem somos. De onde viemos, ó Pai? Viemos da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Pai, nos faz enxergar isso. Nós não merecemos nada, somos miseráveis. Mas o Senhor nos resgatou. Nós somos só o pó da terra, a erva que seca e cai. E o Senhor nos resgatou, nos deu um novo nascimento, nos guarda pela fé, vivendo nessa bela esperança de que um dia vamos nos encontrar. Obrigado, ó Pai, por isso. E que agora, Pai, que possamos perceber que temos que viver na Tua presença. Que a santidade é algo que está intimamente ligado com ser Seu filho. Não tem como nos chamarmos filho de Deus se dia após dia trazemos para a nossa vida o pecado. Dia após dia nos amoldamos às paixões do mundo. Dia após dia rejeitamos o Teu santo nome e nos envergonhamos do Senhor. Nos façam lembrar, ó Pai, de onde viemos. E que possamos ser sóbrios. Eu peço isso, ó Pai, de todo o coração. E que assim possamos viver em amor. Que as maledicências possam ser jogadas fora. Que o dolo possa ser jogado fora, ó Pai, da nossa vida. Que desejemos, ó Pai, o bem a todos aqueles que estão ao nosso lado. Que amemos a todos aqueles que estão do nosso lado, ao ponto de entregar a nossa vida por eles. E que possamos cada vez mais nos aproximar da Sua palavra, para que essa consciência de quem somos e do que devemos fazer esteja claro em nosso coração. Que assim possamos caminhar na construção do prédio celestial que o Senhor está fazendo.
para a construção do seu povo, da comunidade santa, do povo que reconstruirá essa terra. Não pelo poder político, econômico, pelo poder social, pelo poder imposto por a autoridade arbitrariamente, mas pelo poder do Santo Espírito, pela soberania de Deus, pelo poder dado pelo Senhor e pela vontade do Senhor. Que possamos ter claro isso na nossa mente. De onde viemos, quem nós somos, o que temos que fazer e para onde vamos. Nós queremos sempre estar do teu lado, nos achegar ao Senhor todos os dias, porque o Senhor é a pedra que sustenta a nossa casa, que sustenta a nossa vida. O teu Filho amado Jesus Cristo é que nos dá a base para podermos caminhar. Que as decisões que nós temos daqui para frente, em relação ao nosso casamento, ao nosso relacionamento, em relação às nossas economias, em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso trabalho, em relação à política que está chegando, ao voto que nós temos que fazer, ao dar, que todas essas decisões estejam submetidas à vontade do Senhor. E que nada esteja servindo ao meu prazer ou de quem quer que seja. Que sempre lembramos, ó Pai, do seu julgamento, da tua graça e da tua misericórdia em nossa vida. E que preocupemos com a tua vontade, com a sua concepção sobre nós e não daqueles que estão do nosso lado. Que sejamos corajosos, intrépidos, sem medo de viver, de falar e de aprender sobre o Senhor. Mesmo que isso nos transforme em estranhos na nossa casa. Mesmo que isso tire de nós coisas que tanto amamos. Mas que possamos olhar para o Senhor e amar sempre o Senhor acima de todas as coisas. Eu te peço isso nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.